Olá pessoal, aqui é a Meire, eu sou tradutora freelancer. Esta semana eu vou mostrar para você como ingressar nesta área, mesmo sem ter experiência e faturar mais de R$ 5.000 por mês. Eu estou falando com vocês daqui da cidade de Espinho, no norte de Portugal. Eu moro aqui, passo aqui a maior parte do ano. Eu digo maior parte do ano porque eu também vou ao Brasil, passo algum tempo por lá e viajo por outros países. Eu consigo fazer isso porque esta profissão me proporciona ganhar numa moeda forte. Agora eu estou indo para um café, eu vou trabalhar um pouco de lá e depois eu vou tirar o resto do dia livre. Eu já estou aqui no café, eu vou terminar meu trabalho enquanto eu tomo meu cafezinho. E é exatamente isso que eu gosto nessa profissão. Eu tenho minha flexibilidade de horários e eu posso trabalhar de onde eu quiser, posso dedicar mais tempo a mim mesma e também passar mais tempo com as pessoas que eu gosto. Eu vou aproveitar também e vou te mostrar como é o trabalho de tradução, falar um pouco da área e te contar como é o dia a dia de um tradutor. Mas antes, eu queria agradecer a participação de vocês no evento e dizer que está sendo incrível ler todos os comentários e ver o surgimento dessa comunidade de pessoas interessadas na área de tradução. Bem, eu vou mostrar aqui a minha apresentação para vocês e a gente vai conversando ao longo dela. Bom, o mercado de tradução hoje está crescendo bastante. Não são só os números que eu estou mostrando aqui para vocês, mas eu também tenho a minha experiência para compartilhar com vocês. Eu tenho recebido trabalhos de várias áreas, desde área automotiva, mercado financeiro, websites, apresentações, enfim, o mercado está crescendo. Basicamente, né, Mary, qualquer arquivo que não seja um documento oficial que precise de fé pública um trabalho na área de tradução freelancer, seja um manual automotivo, um manual de montagem de veículo, políticas de empresa, um texto jurídico, um texto na área financeira, um texto médico, né? Qualquer material que não está relacionado a documentos oficiais entra na categoria de tradução freelancer, que pode ser feita por pessoas que apenas têm um domínio em uma segunda língua, né? Perfeito, é isso mesmo, Rodrigo. Você não precisa ser um tradutor juramentado para trabalhar nesta área. São áreas diferentes, né? Como eu expliquei no primeiro vídeo, a tradução juramentada se limita mais a documentos oficiais, certidões, certidões de casamento, coisas do tipo. A tradução freelancer é todo o material, inclusive o material, o próprio aplicativo PowerPoint que estamos usando, o Zoom, ele foi traduzido por tradutores. A área de tradução freelancer, um dos tipos de trabalho, né? É a tradução de software, o manual de softwares deste microfone que eu estou utilizando, do computador. Todos eles foram traduzidos por tradutores freelancers para os mais variados pares de idioma. Perfeito. E como é que funciona esse mercado? De onde é que vem esse trabalho, né? Eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, a Daimler é uma empresa. Rodrigo, acho que você trabalhou nesse Sim, projeto, né? como eu postei no vídeo de número 1, né, uma empresa grande, só repassando brevemente, uma empresa grande contrata uma agência. A Daimler, por exemplo, que é dona da Mercedes, ela contrata uma agência de tradução e essa agência de tradução, por sua vez, ela vai se relacionar com diversos tradutores e tradutoras freelancers ao redor do mundo para os mais variados pares de idioma e vai repassar este trabalho, até porque nós, tradutores, não teríamos como pegar um trabalho diretamente com a dona da Mercedes. Né? Quando a gente fala em trabalhos, as pessoas acham, às vezes, é uma folha, é duas folhas. Não.
Se quer um exemplo, eu trabalhei num projeto deles em 2016, nos manuais dos caminhões da Mercedes, e eram volumes de milhões e milhões de palavras a serem traduzidas para os mais variados pares de idioma. Então, estamos falando É verdade. de milhares de páginas e um volume que se renova a cada ano, a cada caminhão novo que sai um volume novo. Então, é um mercado que está em constante crescimento, né? A gente passou por essa parte de funcionamento no vídeo número 1, mas é basicamente assim, a Daimler contrata uma agência que, por sua vez, contrata os tradutores que a Mary vai colocar na apresentação, vai aparecer ali o tradutor freelancer, que somos nós, os tradutores que estamos trabalhando ao redor do mundo, traduzindo estes materiais. Perfeito. Não sei se você lembra aquele projeto que nós trabalhamos da Porsche, ficou rodando mais de 3 ou 4 anos, eram milhares de palavras e eles traduziram para várias línguas de uma vez e a gente fez o português. Sim, eu lembro, a gente chegou a fazer alguns milhões de palavras para eles. Sim, é verdade, é verdade. Bom, os tipos de trabalhos que existem neste mercado. Você pode fazer tradução de manuais de máquinas e equipamentos, localização de software, tradução de marketing, apresentações, tem também transcriação de conteúdo. O que que é transcriação de conteúdo? Eu fiz, por exemplo, o que que é a transcriação de conteúdo? Uma vez eu fiz uma tradução para Four Seasons, e depois da tradução tinha ainda uma etapa, que era a revisão. Depois da revisão, a gente lia de novo todo aquele conteúdo para melhorar ainda mais a linguagem, deixar assim um português mais natural, mais bem trabalhado, para poder fazer a propaganda do hotel. Quando a gente fala de transcriação, né, de conteúdo, na área técnica de manuais, de máquinas, equipamentos, a gente usa uma tradução um pouco mais literal, com os termos corretos. Na transcriação, algumas vezes, nós precisamos adaptar aquela linguagem para os costumes nossos, né? Então, tem termos que você vai ter que simplesmente trocar para deixar aquele texto com uma cara de texto que foi como se tivesse sido criado no português, né? Não ter uma cara de tradução literal, né? Basicamente, a transcriação você pode ter mais liberdade de imaginação para recriar aquele conteúdo e adaptá-lo à cultura local, né? É isso mesmo. Por exemplo, também tem revisão de textos, eu faço bastante. Revisão de tradução de máquina, o que que é? O cliente já te manda um texto que foi traduzido, que é chamado de machine translation, e você trabalha em cima daquele conteúdo. Às vezes é bastante aproveitável e às vezes não. É um tipo de tradução que tem aparecido bastante. Tem também a versão, que é você passar da sua língua, por exemplo, do português para o inglês ou para o alemão. São trabalhos que, assim, não é todo tradutor que faz isso, e são trabalhos que são até mais bem pagos do que a própria tradução, porque é um trabalho mais difícil, você vai ter que recriar um texto e fazer ele soar bem numa língua que não é a sua língua materna, né? No meu caso, o português. Tem também os trabalhos de legendagem, que é uma área que está crescendo bastante. Você pode fazer revisão de legendas, eu faço isso para alguns clientes, e tradução de filmes e materiais. Só para pontuar um pouco mais sobre a tradução de manuais, de máquinas e equipamentos, né? Como assim máquinas e equipamentos? Que máquina? Que equipamento? Como eu disse, né, agora há pouco, qualquer equipamento, seja este microfone, o computador, a câmera, o manual deles foi traduzido por um tradutor freelancer. Desde manual de veículo, temos o manual do proprietário, mas também nós temos o manual que vai para as montadoras, que são gigantes. Manuais de máquinas de usinagem, manuais de máquinas para a indústria em geral, né? Eu mesmo já traduzi, por exemplo, manuais de máquinas de fermentação de cama de esterco, né? O termo que a gente utilizava era cama de pato, cama de galinha, que era de esterco, era uma máquina que trabalhava com esterco de animais. Traduzi muito manual de máquinas
do setor industrial, de usinagem, por exemplo, da DMG Mori. Se você colocar no YouTube, DMG Mori, ela tem uns tornos que ocupam uma sala e que ele faz a peça sozinho. Já traduzi manuais de elevadores, manuais de máquinas de lavar louça, manuais de software, manuais, o próprio software em si. E quando eu falo manual, a pessoa imagina, será que é um manual de 5 páginas? Como é que ganha dinheiro com isso, né? Não, esses manuais, o volume de palavras é gigante. Na maioria das vezes você não dá conta desses projetos. Estamos falando de centenas e centenas de milhares de palavras por projeto, né? Existem projetos menores, existem projetos maiores, mas o fato é a tradução técnica de manuais, localização de software, marketing, websites, jogos. Tem um menino que eu treinei, que eu dei mentoria para ele, o Guilherme. Hoje ele trabalha só traduzindo jogos, mora aqui no Brasil, e ele só faz tradução de jogo. Ele não tem formação na área, ele deixou a faculdade de engenharia mecânica para fazer tradução, e hoje ele trabalha mais na área de tradução de jogos, né? E ele tem cerca de 28, 29 anos, trabalha em casa, vive a rotina que quer e traduz jogos, né? Escutando música, a pessoa tem essa liberdade, mas o fato é uma área, existem áreas que muita gente não imagina, o que dá para traduzir? Tudo é traduzido. O É próprio, verdade. o próprio É verdade. aplicativo da televisão, do celular, foi traduzido por um tradutor, né? É verdade. Eu já fiz, inclusive, uma vez uma máquina de mineração e essa máquina, ela filtra o material, que é chamado de lama ou de polpa, e retira os minerais. É muito interessante, porque aí você tem as partes da máquina, como que é o processo. Você acaba aprendendo muita coisa também. Eu fiz um trabalho uma vez de uma empresa que fabrica embalagens, e eles mostraram um dos chips que estão sendo colocados na embalagem, porque futuramente, na economia circular, além de você ir ao mercado e ter lá um aplicativo que vai te avisar o que está faltando na sua geladeira, você também vai ser responsável por reciclar aquele material. Então, assim, você acaba aprendendo coisas muito interessantes. Eu mesmo, em 2014, passei o ano inteiro num projeto de maquinária agrícola da John Deere, por intermédio de uma agência na Alemanha, que me pagava em dólar, e eles tinham um volume absurdo de palavras. Eu cheguei a fazer, claro que a produção do tradutor no começo varia, né? Mas eu cheguei a fazer 5.000 palavras para eles por dia durante um ano inteiro de maquinária agrícola. E detalhe, Meire, a minha formação foi na área de TI. E no mundo da tradução, a minha especialização é setor automotivo, maquinário, texto técnico. Então, a própria Kátia, que veio falar com a gente no vídeo 1, né, que se apresentou, ela é formada em História e traduz em outras áreas, né? Sim. O Guilherme, por exemplo, ele não terminou a formação e traduz na área de jogos e também em softwares. Ele pega muito projeto de software para traduzir. Então, não importa, é importante saber, né, os tipos de trabalho, mas que não importa a formação, se você às vezes é da área jurídica, é da área de arquitetura, é da área de engenharia, às vezes você se identifica com a tradução de jogos, de sites, de manual automotivo, de aplicativos, de sistemas, né, de transcrição. É verdade. Você tem que ir conhecendo os materiais, e traduzindo para ver com que tipo de materiais você se identifica mais, quais que você tem mais afinidade, e aí com o decorrer do tempo você vai se especializando naquela área de conhecimento, né? O que facilita o seu trabalho e também te permite entregar uma qualidade melhor para o seu cliente. Sim, então nós temos muitos tipos de trabalho, mas esses trabalhos, eles são feitos no computador, com ferramentas de tradução, né? Você não precisa fazer ao punho, escrevendo à mão, mandar um documento fisicamente para o cliente, não. Esses trabalhos são feitos diretamente
no computador usando as ferramentas, que é até o próximo tema, se eu não me engano, dessa aula, as ferramentas de tradução, tá? Como eu disse, né, quem pode trabalhar como tradutor freelancer? Qualquer pessoa, bastando ter um conhecimento num segundo idioma. Você precisa ter pelo menos um domínio avançado de leitura num segundo idioma. Dificilmente você vai precisar falar com muitas pessoas. Esse trabalho, a comunicação dele é feita basicamente por e-mail, né, Meire? É E, verdade. A não e ser que você trabalhe como intérprete, aí é diferente. é uma. Mas o tradutor, não, o tradutor trabalha ali no computador e geralmente você recebe as propostas de trabalho por e-mail, e aí alguns clientes têm uma plataforma para você baixar o arquivo e subir o trabalho. Alguns recebem os arquivos por e-mail, é que dependendo do tamanho, né, às vezes você tem que mandar dentro da plataforma. Sim. Isso são particularidades também, né? Então, no meu caso, eu comecei a fazer curso de TI e entrei no mercado de tradução e me descobri um tradutor técnico da área automotiva e industrial, que é o que eu gosto de fazer, né? Principalmente traduzindo do alemão para o português, e também do inglês para o português. O Guilherme era da área de engenharia mecânica, traduz jogos. A Kátia era formada em história, né? E muitos outros que já passaram que não têm formação numa área específica, mas que aprendem o ofício de tradução. Até porque o que eu aprendi na área de TI não mudou nada, né? Para traduzir na área automotiva, eu aprendi do zero. Eu usei apenas o conhecimento que eu tinha na Sim, língua, é né? verdade. E fui aprendendo conforme ia pegando os trabalhos, você vai se aprofundando. Então, assim, muitas pessoas criam um mito, eu preciso ter formação, eu preciso fazer parte do clube do Bolinha. Eu nunca fiz parte, né, Meire? Você já fez parte de algum grupo secreto de tradutores? Existe alguma Não, conspiração para não deixar pessoas entrar no não, mercado? não, 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 É não. porque realmente assim é uma informação que pouquíssima gente disponibiliza, né? Mas o fato Uhum. basta você ter o conhecimento numa segunda língua e ter, né, saber por onde começar e conhecer o mercado, que é o que nós estamos passando aqui neste evento. Então, como o Rodrigo falou, não importa a sua formação. Eu já trabalhei com gente da área de arquitetura, já treinei gente que era da área de direito, inclusive, funcionários públicos. Então, assim, não é a sua formação o que importa, né? Você não precisa traduzir um assunto que você não domina. Você pode entrar em outras áreas e aprender sobre aquela área enquanto você traduz. É a prática que vai te trazer o conhecimento da área. Então, eu vou mostrar para vocês a visão geral da dinâmica do trabalho do tradutor, né? O tradutor recebe a oferta de trabalho, ele aceita o trabalho, existe ali um prazo que o cliente vai passar para você, você vai ver se é viável, e aí aquilo é acordado entre as duas partes. Você faz a tradução, entrega o trabalho ou por e-mail ou na plataforma do cliente, e aí você recebe o seu pagamento no prazo combinado. Quanto um tradutor traduz em média? Assim, existe uma métrica da área que é de mais ou menos 3.000 palavras por dia, então os clientes costumam considerar mais ou menos essa métrica quando eles te passam um trabalho para ser entregue num determinado prazo. Ah, o valor do projeto, como é que é calculado? O valor é calculado por palavras. Então, o texto tem lá 1.000 palavras, o cliente já te passa o valor, né? Por exemplo, 5 centavos de euro, se você fizer 1.000 palavras, que você faz em menos de um dia, já são 50 euros. Se você fizer 3.000 palavras por dia, são 150 euros por dia, para dar um exemplo, né? E tem também os trabalhos de revisão.
Se você já está há mais tempo na área e já está apto a fazer as revisões, esse trabalho é pago por hora. E aí, por hora, o cliente espera que você revise mais ou menos 1.000 palavras. Eu faço bastante revisão para vários projetos e clientes, e assim, é perfeitamente viável, 1.000 palavras você revisa numa boa em 1 hora. E Meire, em relação ao volume diário, quando a gente fala 3.000 palavras, um tradutor iniciante faz pelo menos 2.000. Para Sim, ele ter uma rotina mais flexível, 3.000 palavras. Eu, por exemplo, na época cheguei a fazer 5, 6.000 palavras, porque nessa área, quanto mais trabalho nós pegamos, mais a gente ganha. É um ganho flexível, com uma rotina flexível, né? Agora, se você fecha um projeto, uma tarifa considerada baixa lá no mercado de fora, de 10.000 palavras, por exemplo, a 5, 6 centavos de euro, são 600 euros. Se você fizer em 2, 3 dias ou numa semana, que seja, com um pouquinho mais de tempo, né, vai depender do prazo acordado, ganhando em euro, por exemplo, e a pessoa estando no Brasil, na conversão já são quase 4.000, 6 vezes 7, são quase 4.000 reais que você faz num projeto pequeno, de 10.000 palavras, né? Então, é verdade. quando 10.000 você... palavras dá para fazer numa semana. Quanto mais prática você vai pegando numa área, mais você consegue fazer. Por exemplo, essas áreas aí, automotiva, eu faço muita coisa de marketing também. Então, você vai pegando o jeito da coisa, você aprende os termos, então não tem que ficar fazendo tanta pesquisa, você consegue fazer mais. Então, dependendo do projeto, você acaba fazendo mais do que 3.000 palavras por dia. Exatamente. Bom, eu vou falar para vocês agora das ferramentas de tradução, né? Como o tradutor trabalha. A gente não traduz um arquivo, por exemplo, no Word. Você recebe o arquivo do cliente e a gente usa as CAT Tools, que são ferramentas bastante conhecidas no mercado. Essas ferramentas, elas têm uma memória de tradução. O que que é essa memória? É como se fosse um banco de dados, né? Quando você traduz, a ferramenta grava a sua tradução. O que são as cat tools? Gato? Não. São Computer Aided Translation Tools. O que é isso? Isso é a tradução assistida por computador. A ferramenta não faz a tradução para você, mas ela tem uma série de recursos que agilizam o seu trabalho. Por exemplo, o cliente não vai mandar para você um documento do Word para você traduzir. As agências mandam documentos que são editáveis nessas CAT Tools. Essas ferramentas, o que elas fazem? Elas criam o que a gente chama de TM. O que é a TM? Translation Memory, que funciona como um banco de dados da sua tradução. Então, você começa a traduzir, tudo que você vai traduzindo vai sendo alimentado nessa TM da ferramenta, que pode ficar tanto online quanto na sua própria máquina, no seu computador. Então, por exemplo, se você traduziu aqui, a ferramenta guardou. Se mais adiante você traduzir de novo, a ferramenta vai jogar para você. Você não precisa traduzir de novo. Então, assim vai. Por exemplo, na ferramenta você pode ter glossários. A ferramenta tem um recurso de correção ortográfica. Se você digitar alguma coisa errada, ela já te mostra, ela sublinha em vermelho para você. Ou, no final, você roda esse recurso e ele verifica todo o seu documento para você ter certeza de que não está mandando para o seu cliente um documento com erros ortográficos. Ela também te ajuda a manter a consistência, porque às vezes o cliente vai mandar para você uma TM que já tem assim, que já foi alimentada com muitas traduções. Então você pode consultar o que está nessa TM e usar na sua tradução. Então se alguém traduziu na TM uma coisa de uma forma, você pode manter aquele mesmo termo e criar um trabalho consistente.
Então, assim, a ferramenta de tradução, que a gente chama na área de CAT Tools, elas são muito úteis para o tradutor. Bom, eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma CAT Tool, que é o Traduz Studio, que é uma das mais conhecidas do mercado. Então, por exemplo, eu estou traduzindo esse arquivo aqui está o inglês, né? E aqui eu coloco a minha tradução, por exemplo, né? E assim vai. Aí eu passo de linha, por exemplo, digamos que eu tivesse terminado, já iria para outra, entendeu? Se eu quiser pesquisar dentro do documento, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa dentro do documento, eu quero saber como é que foi traduzido a palavra customer. Aí eu vou aqui e pesquiso na minha aqui, ó, aqui em cima aparece a minha memória de tradução, e aqui eu vejo que customer foi traduzido como clientes. E assim vai, você pode pesquisar todas as palavras que tem aqui, no final você pode fazer uma revisão ortográfica, né? Por exemplo, aqui ela já te dá, já te mostra o revisor, já vai te apontando as palavras que podem ser que estejam erradas. E no final, você salva o seu documento e você ainda pode devolver ele para o seu cliente no formato original. Você gosta de trabalhar com Traduz Studio, Rodrigo, ou você prefere alguma outra ferramenta? Eu gosto bastante do Traduz, eu acho que é uma das melhores que tem no mercado. Sim, nós temos várias ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, né? Mas eu gosto do MemoQ, de utilizar bastante ele, mas muitos clientes eles cedem licença de suas próprias ferramentas para a gente utilizar também, né? Mas é uma noção, aqui a gente está passando uma noção geral, né, da importância de como funciona, porque muita gente acredita que a tradução é feita em Word, em Notepad, ou no Excel, o que não é verdade, né? É verdade. Os formatos de arquivos são abertos nesse tipo de ferramenta. Eu acho fantástico, porque, como eu já falei antes, facilita muito o trabalho e também te permite entregar um trabalho melhor para o seu cliente. Então, se você ficou com a gente até agora, não esqueça de deixar o seu comentário e falar o que você achou das aulas e não perca a próxima aula, que eu acho que é a mais importante, porque o Rodrigo vai falar para a gente, né, Rodrigo, como que é a prospecção de clientes nesta área, que é uma coisa muito importante. Sim, a gente costuma deixar o melhor sempre para o final, né, Meire? No vídeo 1 nós vimos ali como a dinâmica do mercado um pouco mais por cima. Hoje nós vimos como que é um pouco mais a vida prática de um tradutor, as ferramentas, as áreas. Só para resumir, né, as áreas que você pode trabalhar, a dinâmica do mercado, como ele funciona, o fluxo de trabalho, de recebimento, entrega, como que funcionam as ferramentas desta área, né? As ferramentas que ajudam o tradutor a potencializar seus ganhos, a produzir, a entregar um projeto com mais qualidade. Então, acredito que para muita gente isso já foi assim um boom de conhecimento, né? Muita gente não tem ideia de como isso tudo funciona e de que é possível, sim, qualquer pessoa entrar nesta área e atuar. Às vezes uma pessoa comum, que nem eu era, se descobre um tradutor de material técnico, área automotiva, maquinário, área de software, né? Mas, como eu disse, o melhor a gente deixa para o final e nesta área o que define, né, o que vai diferenciar, fazer diferença no seu sucesso é a prospecção de clientes. Onde você acha os clientes? Como que você aborda esses clientes? Você liga para eles? Eu mando uma proposta para eles por e-mail? Eu mando um e-mail? Onde eles estão? Onde eu posso encontrar eles? Como que eu devo, né, iniciar? E é sobre este assunto, o tema de prospecção nesta área e que faz total diferença para você que quer faturar pelo menos R$ 5.000 e como você pode ver,
Se você pega um projeto hoje de uma semana e faz 1.000 euros na semana, já deu 7.000 reais, né? E você ganha moeda forte. Se você estiver vivendo na Europa, você consegue ter uma vida excelente lá. Se estiver no Brasil, convertendo isso com a cotação atual, é o melhor cenário, né? Você ganhar em moeda forte e gastar em moeda fraca. Mas para isso tudo, a gente precisa da prospecção. Como que você cria essa carteira de clientes que vão te mandar projetos bons e pagar valores em euro para você? É sobre este tema que nós iremos falar na terceira e mais importante aula do evento. Bem, até aqui você viu diversos tipos de trabalho, de atividade que nós podemos executar dentro do universo da tradução freelance. E aqui eu estou falando de trabalhos que são realizados, executados em sua totalidade de maneira remota, você trabalhando na sua casa, bastando apenas você ter um computador para trabalhar com tradução e uma conexão com a internet. Nós temos localização de software, que é praticamente a mesma coisa que tradução, tá? Tradução de diversos tipos de texto, legendagem, tá? Transcriação, que envolve um pouco mais de criatividade, modificar o conteúdo, adaptando ele a uma cultura, a tradução de máquina, tradução de jogos, sites e todos os tipos de trabalho que nós vimos até aqui. E o fato é que, além de você poder executar esse trabalho de maneira remota, existe também a possibilidade de você, ao prospectar um cliente, e olha só, o tema de prospecção é o tema do nosso terceiro episódio, tá? A aula mais importante do evento, então fica de olho para você não perder a aula quando nós disponibilizarmos ela. Voltando aqui, recapitulando, você pode também aplicar para uma posição local nessas agências, tá? Eu vou até, em instantes aqui, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que nós fizemos com o Leonardo. Ele foi aluno nosso e ele trabalha de maneira remota, tá? Mas de maneira fixa para uma agência. Ele traduz e faz revisão de maneira fixa, ou seja, ele recebe um salário por aquele trabalho, por uma quantidade fixa de horas por dia. O tempo que ele tem livre, ele pega outros projetos de outras agências. Então existe também a possibilidade de, eu quero fazer trabalho freelance, mas pode ser que surja a oportunidade de você conseguir uma posição fixa como tradutora, tradutor, revisor, revisora, dentro de uma agência de tradução, trabalhando aí da sua casa, tá? Às vezes você está no Brasil, Estados Unidos, muita gente dos Estados Unidos aqui nos assistindo, Europa, tá? Então você consegue uma posição trabalhando de casa, você garante um ganho fixo com aquela agência, enquanto você tem outros clientes também. E o detalhe, no caso do Leonardo, ele não sabia da existência da área deste mercado, tá? Ele, se eu não me engano, acho que ele não tem formação nenhuma e hoje ele traduz e revisa na área de automotivo e maquinário. Né? Que são textos técnicos, são materiais puramente técnicos. Então ele não sabia da existência dessa área, hoje ele traduz e revisa textos técnicos dos setores automotivos e de maquinário, tá? Maquinário agrícola, para uma agência na Alemanha. Dá só uma olhada no trecho da entrevista que nós fizemos com ele. Você tem alguma formação nessa área, assim, Não, nenhuma. Não tem nenhuma? A única formação eu tô terminando agora física, nada a ver. É mesmo. E em relação ao alemão, os idiomas, para mim foi tudo bem solto, assim, eu estudei um tempo sozinho, aí fiz alguns cursos pequenos, assim, espalhados, assim, mas nada muito formal, assim. E os conhecimentos do que você está estudando, você acha que te ajudaram na tradução ou também, assim, O acabou sendo uma coisa totalmente nova na sua carreira? Ou você assim aproveitou alguma coisa do que você já conhecia?
Bom, eu acabei escolhendo traduzir principalmente a área de mecânica e tal, porque é uma área que Hum. eu gosto, assim, Ah, e porque eu gosto das coisas, assim, mais exatas, assim, tipo, toda vez que aparece a área de transcriação, coisa que é mais de literalmente criar, eu admito que eu fugi um pouco. Mas assim, ai, mas no nada que minha formação tenha ajudado diretamente. A única coisa que tem a ver, que eu cheguei a estudar, foi porque eu, no ensino médio, fiz petróleo e gás e tinha parte de peças de máquinas, mas como era só em português, assim, eu não tenho ajudado muita coisa não. Foi direto trabalhando mesmo. Então, sim, ele tem clientes que mandam projetos para ele regularmente hoje de tradução. E além desses clientes, ele tem esse primeiro cliente, né, na área de uma agência, se eu não me engano, na cidade de Colônia, na Alemanha. Claro que eu não vou dizer aqui o nome da agência nem nada, até porque eu não me recordo. E ele tem outros clientes que mandam trabalho para ele regularmente, e ele tem esse cliente fixo que paga para ele um salário em dólares para ele se dedicar algumas horas do dia somente para projetos dessa agência. Mas talvez você esteja pensando, poxa, dependendo da sua área, às vezes você vem de humanas, né, formado em direito, psicologia. Nós temos participantes com diversas formações, com e sem formação também, né? Mas às vezes, talvez você possa estar pensando, poxa, Rodrigo, automotivo, maquinário, isso não é muito bem a minha praia, né? E o fato é, a profissão, a sua especialização hoje, a sua área de afinidade hoje, não necessariamente vai ser a área que você vai traduzir, porque no mundo da tradução, na tradução, você pode experimentar áreas novas. No caso do Léo, ele não sabia nem que esse mercado existia, né? Conosco ele pôde conhecer diversos tipos de texto e ele optou por uma área mais técnica, automotivo, maquinário, máquinas em geral, equipamentos, né? São textos técnicos e hoje ele dá foco mais nessa área. Mas agora eu vou trazer o exemplo, tá, de uma outra pessoa, da Andrea, que ela é a aeromoça. No caso da Andrea, ela é portuguesa. Ela vive e mora na Alemanha, mas é portuguesa, tá? Ela é aeromoça, aprendeu a entrar nesse mercado, se posicionar nesse mercado e conseguir clientes. E hoje, por mais incrível que pareça, ela se descobriu uma exímia tradutora de jogos. Isso mesmo, ela traduz jogos. Eu vou colocar aqui o trecho dessa entrevista e eu acredito que todos esses trechos de entrevista agreguem muito a você, até porque você vai descobrir uma nova profissão e possivelmente você vai traduzir mais adiante textos de áreas que talvez não estejam no seu radar hoje, tá? Às vezes você hoje tem uma profissão, talvez você é engenheiro, talvez você é psicóloga, talvez você seja uma advogada, um advogado, mas não esteja tão contente com a sua área, ou talvez até seja aposentado, talvez não esteja contente ou não gostasse muito daquilo que fazia. Você pode conhecer áreas diferentes, como foi o caso da Andrea. Ela passou a traduzir jogos. Dá só uma olhada no trecho dessa entrevista que nós fizemos com ela. E você começou na tradução, depois que você passou ali pela mentoria, você já tinha tido contato com esse mercado antes de tradução freelance? não fazia ideia. Comecei do zero mesmo. Foi a primeira Começou vez. do absoluto zero. Sim. E hoje você traduz, você está encaixando tradução hoje, né? Na verdade, você não está full time ainda, Não. mas você já tem... Mas já mal tenho tempo. Porque eu só tenho este cliente e todas as semanas ou todos os meses eles me enviam trabalho, porque gostam do meu trabalho e enviam sempre mais. Então eu nem sequer preciso de procurar, porque não tenho tempo. Caramba! Como é que foi, assim, encontrar esse primeiro cliente? Bem, isso é muito interessante, porque este primeiro cliente foi o Rodrigo que encontrou.
Foi eu foi Foi. aqueles clientes que eu passo na comunidade. Recomendou-me, já não sei como foi, recomendou-me no Prozé, encontrou o anúncio, era um anúncio de tradução de marketing, videojogos, e foi o Rodrigo que me enviou o link, a ligação, e Poxa, mandei. E passado uma semana ou duas, é, teste. porque na comunidade de alunos a gente sempre coloca algumas oportunidades lá, né, que a gente Recebe. recebe, né? Então você vê que a importância, né, de você estar ali numa comunidade Exato. Eu não tive de- que fazer quase nada, foi o Rodrigo. Poxa, que legal. Então nós tínhamos uma aeromoça que também desconhecia esse mercado e concilia a tradução. No caso dela, ela não parou o trabalho dela, ela concilia o trabalho dela com tradução de jogos para computador, até mesmo jogos para celular, tá? Então, ela também não conhecia a área, começou do absoluto zero, ela tinha experiência em outras áreas, trabalha como aeromoça, mas hoje ela só pega trabalho de jogos, tá? E como ela mesmo disse, ela tem muita demanda, tá? Ela tem um cliente que praticamente lota a agenda dela de tradução. Agora, você pode... eu vou colocar aqui um exemplo ainda mais inusitado. Talvez você nem saiba, né? Talvez você nem tenha uma área de afinidade para traduzir. Talvez você esteja pensando, nossa, Rodrigo, estou vendo tantas ideias, né? Eu vejo as pessoas aqui comentando, as pessoas aqui embaixo colocam um comentário, contam um pouco da sua formação, da sua trajetória de vida. Algumas já atuaram com tradução, outras têm formação, outras não. Talvez você esteja pensando, poxa, lendo tudo isso, eu não consegui nem ter uma ideia de que área eu vou traduzir, tá? E isso não tem importância, até porque, neste caso, é muito parecido comigo lá atrás. Eu não sabia que esse mercado existia, tá? Entrei ao acaso e acabei me familiarizando com a área de automotivo, maquinário, documentação de software, tá? Eu não faço marketing, eu não faço textos na área de medicina, eu não faço textos na área do direito, eu simplesmente não tenho afinidade com esse tipo de conteúdo. Também não faço literário. Agora preste bem atenção, literário, tá? Literária, tradução literária. Talvez você não tenha ideia do que você vai traduzir, você não faça a menor ideia. Fala, Rodrigo, eu sou funcionário público e eu não tenho uma área de afinidade, eu não fico estudando, não tenho tempo para ficar estudando assuntos diversos durante o dia. É possível eu descobrir uma área e me tornar um tradutor naquele assunto? Eu digo sim, tá? Eu vou colocar aqui o trecho de uma entrevista que nós fizemos com uma aluna nossa. Ela era funcionária pública e começou do zero nessa área. Ela já conhecia a área, já tinha, no caso dela, ela já tinha um sonho antigo de atuar como tradutora. Ela não caiu de paraquedas, não foi algo novo, ela já tinha o sonho, mas ela conseguiu entrar neste mercado e fechou um projeto diretamente com uma escritora de livros de romance lá na Inglaterra, tá? Usando o que nós ensinamos acerca de prospecção. Então, veja só, ela, como você, ela participou deste evento, mas ela não sabia em que área ela poderia traduzir. Ela vinha do funcionalismo público, ela viu todas essas possibilidades, ficou um pouco confusa, mas eu falei para ela, olhe, você pode experimentar muitas áreas, né? Você vai escolher aquela que você tem afinidade. E acabou que ela fez um teste para essa escritora na Inglaterra para traduzir livros de romance. Foi um teste um pouco longo, né? Na área de tradução, os testes de tradução eles têm cerca ali de 300 palavras, são testes pequenos enviados ali em um arquivo Excel, é um processo relativamente simples que eles mandam para te avaliar, mas no caso dela, a escritora mandou uma amostra de 1000 palavras e uma pessoa que não sabia exatamente a área que ela tinha familiaridade ou vocação, ela foi
a melhor tradutora, ela foi considerada a melhor dentre as candidatas para aquela vaga e foi contratada diretamente pela escritora desses livros para traduzir todos os livros. Dá só uma olhada no trecho da nossa entrevista com ela. Então quer dizer que você fechou um projeto de 60 mil palavras? Me conta mais como foi essa história. Para minha surpresa, Rodrigo, porque assim, a tradução, na verdade, é um sonho antigo, mas como muitas vezes a gente não escolhe, né, o que a gente faz, ou às vezes até mesmo a profissão que a gente vai exercer, minha vida foi me levando por caminhos bem distantes do que eu imaginei, né, em princípio. E aí me aposentei em 2018, muito jovem. E aí falei, gente, o que eu vou fazer agora? Né? Aí comecei a fazer cursos de idiomas, que eu sempre gostei muito. E de um tempo para cá, de vez em quando via seus vídeos, Rodrigo, porque um dos idiomas que me interessa é o alemão, mas, como diz um amigo meu, o alemão é um projeto de vida, não é um idioma a ser estudado. Você me conhecia, então, de certa forma, do canal do alemão. Pelo alemão. Aí, como eu já seguia teus vídeos, aí chegou minha nora é tradutora, ela é professora de inglês e é tradutora e intérprete. Uhum. E vi ela comentando e tudo, e quando surgiram os teus primeiros vídeos, né, de tradução, eu falei, gente, deu aquele estalo, falei, pode ser uma, vou tentar, né, de alguma maneira. Você é da área contábil, mas você tinha formação em contabilidade? Você tinha formação em alguma outra coisa? Curso, como que é? O superior, eu fiz bacharelado em contabilidade Tá. na Universidade de Brasília, aqui no UNB. Aí depois fiz 4 especializações, mas todas na área de segurança. Tá. Então, quando você disse que você não tinha formação em tradução. De tradução. Legal. Formação de tradução. Meus idiomas são inglês e francês. O francês, eu ainda estou um pouco mais familiarizada porque eu estou com ele mais recente. Uhum. Mas o inglês é onde a gente sabe que aparece mais oportunidades, né? E aí, falei, agora vou tentar. Refiz o currículo e prospectando, e olhando. E a única coisa que tinha aparecido, como eu falei, lá no grupo, foi uma tradução era tipo uma declaração de imposto de renda, em francês. 200 palavras e tudo, mas eu já fiquei toda animada. Falei, gente, alguém confiando em mim, beleza, vou ter alguma coisa para colocar de experiência, né? Certo. Estou em casa sábado e sempre olhando, prazer, quase todo dia mando 1 ou 2 propostas. Aí quando foi no sábado apareceu essa questão do livro. Aí disse assim, procura ser tradutor para livros, não falava assunto nem nada, mas procure, tinha o nome da autora, da escritora, procure um dos meus livros na Amazon, traduza o primeiro capítulo e mande para mim. Falei, ok, como teste, né? Falei, tá certo. Aí entrei lá, vi alguns livros, escolhi um e fiz. E fiz assim, meio despretensiosamente. Falei, quem sou eu para traduzir um livro, né? Nunca traduzi nada, assim, mais seriamente, porque durante o trabalho eu traduzia manual de equipamento, traduzia contrato, alguma coisa que fosse afim à área, né? Mas só. E aí, pronto. Eu mandei. Quando deu 1000 e poucas palavras, eu falei, tá, vou esperar. No dia seguinte, veio aquela mensagem que eu mandei para vocês, que vocês viram. Falei, caramba! Sim, super feliz. Ela gostou, falou assim, você mostrou o domínio da língua, porque eu não me ative à tradução em si, né? Fui lá adaptando e tudo pelo contexto. E aí ela falou assim, manda a tua taxa e vamos ver se a gente fecha. Eu quero te contratar, dependendo do que você me propuser. Falei, tá bom, ainda até pedi uma opinião para ele. E ela me deu, eu falei, tá, e fechou naquilo mesmo. Ele falei, Você fechou com uma tarifa em dólar. Em dólares. Aí 60 mil palavras, eu falei assim, gente, será que ela vai encarar? Aí ela ainda falou assim, 60 mil palavras e 25% adiantado, 75% quando você finalizar o projeto. 2 meses de prazo, falei, caramba, não acredito. Então até aqui nós temos parte técnica, manuais automotivos, aqueles manuais do usuário, manuais que vão para montadoras, né? Manuais, maquinários, máquinas em geral, jogos de computador. Aqui eu coloco sites também, tá? Sites em geral, tradução literária de livros, são projetos longos. No vídeo 1, se você não assistiu o vídeo 1, recomendo que você assista, eu coloco alguns prints de projetos que eu fechei sozinho de 200 mil palavras. Claro que o seu primeiro projeto não vai ser 200 mil palavras. Se eu fechava aquele volume é porque eu já tinha muita experiência naquele assunto e tinha uma produção muito alta.
tá? Mas, já que são várias áreas com casos reais de pessoas que algumas não sabiam da existência desse mercado, de outras que já tinham o sonho antigo de começar nesse mercado, mas não são histórias, eu não estou contando historinhas, né? Eu menciono elas e mostro na prática a entrevista nossa com elas. Também como foi o caso do Carlos, que traduz na área de engenharia, tá? Traduz na área de engenharia. O Carlos, ele começou do absoluto zero, ele trabalhava no ramo de autopeças e já fechou o primeiro cliente dele na área de tradução. Foi exatamente o que você está fazendo. Você antes, na empresa, você já tinha necessidade de traduzir, mas você decidiu migrar para essa área, só não sabia como entrar, né? Como você começa, que ferramenta que eu utilizo, né? E a Meire me comentou que você, através das nossas aulas depois de passar pelas aulas de prospecção e tudo mais, você chegou a conseguir alguns testes e teve aprovação em algum? Foi isso mesmo? Se puder falar um pouquinho mais? Sim, consegui aprovação em 3 agências, né? 3? Na Lilt, 3 agências. Nossa, muito Na bom, Lilt, muito bom. na Appen e na Lionbridge. E eu poderia ficar mais uma hora aqui colocando trechos de entrevistas com alunos e tudo mais, ou prints de alunos nossos que já estão tendo resultados nessa área, tá? Mas o meu ponto aqui é mostrar para você que, como nós mostramos na primeira parte deste vídeo, nós temos diversos tipos de trabalho que nós podemos oferecer como tradutor freelance. E dentro desses tipos de trabalho nós temos diversas áreas. Tá? Então, às vezes você é um professor de inglês, que já domina muito bem o idioma, você entra nessa área e se descobre um exímio tradutor, uma exímia tradutora literária de jogos, de sites, de marketing, textos de marketing, marketing técnico, treinamentos para empresas, programas para computador, software, aplicativos, tá? Manuais automotivos, maquinários. E quando eu falo manuais, tudo está incluso neste universo dos manuais, tá? Eu já traduzi manual de elevador, manual de máquinas que faziam fermentação de esterco de animais, coisas que às vezes a gente nem sabe que existe e que existe a documentação daquilo para a empresa, que é um volume gigante de palavras, o manual do usuário final. Então, a tradução é uma jornada. Às vezes você pode se considerar, às vezes você acredita neste exato momento que não tem nenhuma área de afinidade. Eu até peço para você, se você quiser pausar este vídeo, pense agora em 3 áreas de afinidade. 3 áreas que você tem interesse. Né? Fica como lição de casa. 3 áreas que você tem interesse. Né? No meu caso, eu tinha interesse em software, porque desde pequeno eu já trabalhava com meu pai na lojinha de computadores, eu tinha interesse nesse assunto. Automotivo era um interesse que estava oculto ali, né? Dizem que todo rapaz gosta de carros, no meu caso, na época eu não tinha muito essa consciência, mas acabei descobrindo gostar do assunto e gostava de máquinas. Né? Acho que desde criança eu tinha aqueles brinquedos, aquelas escavadeiras de brinquedo, então acho que o meu inconsciente me levou para esse universo. Mas pense, 3 assuntos com os quais você tem afinidade, que você tem interesse, né? Às vezes não profissionalmente que você tem interesse, essas podem ser áreas de atuação sua no mercado de tradução. E como você viu aqui, né, todos esses trechos de entrevista, talvez você esteja se perguntando, poxa, mas você está mostrando em entrevista, quem são essas pessoas afinal, né? Alunos, são alunos da Semana da Tradução, são alunos do quê ou de quem? Todas essas pessoas que você viu aqui no vídeo 1, neste vídeo, são alunos do nosso programa fechado de mentoria para treinamento e capacitação de novos tradutores. Mentoria essa que inclusive já foi aprovada, é um curso online, um programa de mentoria online, já foi aprovado para ser o primeiro programa de mentoria com certificação pelo Ministério da Educação. Nossa certificação deve sair nos próximos 30 a 40 dias, tá? Então será o primeiro programa de mentoria online certificado pelo MEC, que hoje nós já temos quase 2 anos já de
no mercado que estamos colocando pessoas dentro do mercado de tradução. Então, sim, respondendo até a pergunta de muitos, nós temos um programa fechado de mentoria para capacitação, formação de novos tradutores, sejam eles pessoas com alguma formação ou mesmo sem nenhuma formação universitária, tá? Que pega você do absoluto zero, mesmo que você não saiba em que área você quer traduzir, não saiba no que você é bom, no que você é boa, por exemplo. Eu não sei o que eu seria bom para traduzir, o que eu seria boa para traduzir. Na mentoria, você descobre as áreas que você tem afinidade, ganha experiência real, aprende a conseguir efetivamente os seus clientes, a utilizar todas as ferramentas, né? Tem networking com outros tradutores, acesso a oportunidades. Mas eu vou falar, dar mais detalhes sobre esse programa de mentoria que todos esses alunos que você viu sendo entrevistados aqui passaram no próximo vídeo, tá legal? Por hoje, eu quero que você se concentre no conteúdo que foi entregue aqui na aula e faça o exercício que eu te falei. Pense quais áreas você tem afinidade, porque eu tenho certeza que você tem alguma experiência na sua vida, algum tipo de conhecimento que já permite você começar a traduzir em uma ou duas áreas ou mesmo 3 áreas diferentes, tá legal? E olha só para não tomar muito mais tempo, esse vídeo aqui já ficou um pouquinho longo, resumo rapidinho do que a gente viu aqui hoje, tá? Resumo rapidinho. Tipos de trabalho, o que nós aprendemos aqui hoje? Tipos de trabalho na área de tradução, tá? O dia a dia, tá? A rotina de um tradutor, a rotina de um tradutor. Falando em rotina de tradutor, você pode fazer uma rotina mais leve, mais moderada, uma rotina mais intensa. Eu, por muito tempo, fazia uma rotina 7 dias por semana, 12, 14 horas por dia, porque tinha muito projeto e eu estava interessado mesmo em me capitalizar. Então, isso vai de cada um, tá? Não que seja muito saudável, mas por muito tempo fiz uma rotina um pouco maluca, assim, né? Rotina de um tradutor, as ferramentas, você aprendeu o que são as ferramentas, que existem ferramentas, as conhecidas ferramentas CAT, mas cujo termo CAT não quer dizer gato, né? São Computer Assisted Translation, tradução auxiliada pelo computador, né? São ferramentas que criam memórias de tradução, que auxiliam o tradutor a aumentar sua produtividade, ajudam o tradutor a aumentar sua produtividade, a consistência do texto, tá? Nós usamos essas ferramentas no dia a dia. Você aprendeu também que é possível você começar a traduzir em áreas que você não tem conhecimento, descobrir áreas que talvez estão fora do seu radar, áreas de tradução conforme eu mostrei aqui na entrevista, né? E aprender um pouco mais, né? Do fluxo do projeto, fluxo do trabalho também. Temos o fluxo de trabalho, que é o recebimento de trabalho, entrega, pagamento, né? Então você teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso também. No próximo episódio desta jornada, nós iremos falar sobre o tema que talvez seja aquele que muitos estão esperando: prospecção e construção de carteira internacional de clientes. E eu vou dar mais detalhes também sobre esse programa fechado e com vagas limitadas de mentoria que nós temos, tá? Então, eu costumo dizer que o terceiro episódio é o mais aguardado, é o melhor, porque a gente deixa sempre o melhor para o final. Eu realmente espero que você tenha gostado de tudo que você viu até aqui, tá? Espero ter feito, espero que o seu tempo tenha valido, tá? Eu ficaria muito triste em saber que você perdeu o seu tempo, né? Eu pensei nessas aulas, nesse conteúdo todo aqui, para que você saísse dessa aula pensando, poxa, valeu a pena tirar uma horinha, um pouquinho mais, para assistir ao conteúdo do evento, tá? Eu espero que isso daqui tenha sido de grande valor para você.
E se prepare porque tem muito mais no terceiro episódio, tem muita coisa legal que eu quero te ensinar ainda. Tá legal? Se você gostou, deixa um comentário embaixo desse vídeo ou aqui na página. Se você não tiver Facebook, clique em cima do vídeo aqui no ícone do YouTube, você vai cair na página do YouTube e comenta direto lá, deixa um comentário aqui pra gente e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço!